Estamos de volta com Devocional Intimidade. Nós estávamos aqui, enquanto estava na nossa vinheta, e realmente indo para vários lugares da Palavra de Deus, e o assunto está pegando fogo. Sempre assim, né, pastora? A gente começa a estudar e quando a gente vê, o Senhor começa a trazer várias revelações, várias palavras, porque eu digo assim, ó, que a palavra, ela não é uma piscina, ela é um mar profundo. Né? E a gente começa a entrar em buracos e em vielas e você vai mergulhando e nunca tem fim, porque Deus sempre tem mais, né? Interessante, eu queria valorizar um pouquinho o perfume, dizendo que o Espírito Santo é o perfumista, aquele que ajuda a extrair a essência de Deus na nossa vida através das palavras. Mas eu quero ler um texto muito importante e quero deixar um conselho para o nosso querido telespectador. O pastor De Paula vai ler um texto de Eclesiastes, capítulo 10, versículo 1, que eu acho assim de uma sabedoria muito, muito maravilhosa. Diz assim como a mosca morta faz exalar mau cheiro e inutilizar o unguento do perfumador, assim é para o famoso em sabedoria e em honra uma pouca de estutícia. A palavra estutícia é tolice. Está dizendo assim, querido telespectador, que o perfume é maravilhoso, mas o frasco não pode estar aberto. Você tem que estar vigiando o tempo todo. Porque se você deixar o frasco aberto, a mosca posa, fica firme no óleo essencial e ela cai para dentro. E quando ela cai, uma mosca morre dentro do perfume, ela começa a exalar mau cheiro. Ele disse que assim é uma pessoa muito sábia, uma pessoa que tem palavra de sabedoria, começar a falar tolice também e junto à sabedoria. Diz que perde o aroma, perde a qualidade do produto. Então, até na minha versão aqui, ele fala da mesma forma, um pouco de tolice pode fazer o conhecimento perder todo o seu valor. Perder o seu perfume. E também significa corromper. Então, uma palavra que também, quero trabalhar com vocês é o seguinte: às vezes as pessoas têm muitos valores, mas não medem algumas palavras. Isso é muito e acabam estragando. A imprudência, né? Como bom nome, né? Acaba estragando aquilo que foi tão maravilhoso. Mas eu vejo assim, Espírito Santo, De Paulo, já vou passar para você, como um alquimista trabalhando na essência. Ele pega Evaldo, De Paula, Mônica e começa a trabalhar no vapor, no calor. E de repente começa a exalar um cheiro de conhecimento, que ele está trabalhando na gente. E uma coisa interessante que eu quero compartilhar com vocês, que o perfume dura só um dia, ou só algumas horas. Significa que você vai ter que usar o perfume de novo. Então, o conhecimento de hoje não serve para amanhã. E a experiência de hoje não serve para amanhã. E o milagre de hoje não serve para amanhã. E o encher do Espírito de hoje também não serve para amanhã. Ontem o culto foi tremendo, mas já gastei tudo. Exatamente. E aí eu vou dar um exemplo. Lá o pastor falou da porção diária. Aí eu me lembrei até de um programa especial que a gente teve aqui. A respeito do maná, por exemplo. O maná tinha uma porção diária. Se você guardasse de um dia para o outro, ele fedia a podre. Ele exalava um cheiro de podre. Porque assim, ó, eu não posso viver somente de depósito. Não posso. Deus quer que eu esteja todos os dias diante dele buscando conhecimento. Você vê que a sabedoria de Deus é tão grande, porque quando eu não busco a Deus todos os dias, eu começo a me tornar incrédulo. E a incredulidade exala um mau cheiro. Eu ouvi essa palavra esses dias lá no culto e eu achei muito tremendo isso. A incredulidade ela exala um mau cheiro, porque quando eu deixo de buscar, eu começo a me tornar incrédulo, eu começo a me tornar muito racional e eu quero colocar Deus dentro de uma caixinha e fazer com que o conhecimento de Deus esteja limitado ao que eu acho, não aquilo que tem que ser, né? E sempre que acontece, pastor De Paulo, que a gente começa, quando a gente para de exalar o bom perfume, a gente começa a arrumar culpados. Exatamente. Eu também entendo que aqui fala de dois conhecimentos. Porque o texto que nós lemos de Paulo fala sobre o conhecimento de Cristo. Né? E aqui também, não sai fora do que nós estamos falando. Só que traz um conhecimento nosso, um conhecimento natural que eu tenho e quero misturar com o conhecimento de Deus. Deus diz que não vai funcionar. Mas é o que nós vemos hoje em muitas igrejas. Tem o conhecimento de Deus, mas tem o conhecimento humano. E tem destruído o Evangelho. Tem passado um conhecimento errado.
Na verdade, pessoas que pregam a salvação, mas a salvação ligada a coisas, a objetos. E as pessoas, às vezes, dão mais valor aos objetos do que a salvação em si mesmo. Isso é corromper o cheiro. Já não cheira mais, porque é uma mosca morta dentro do perfume. Então não presta, é para jogar fora. Mas tem muita gente, e não são poucas, usando, né? Infelizmente, usando esse perfume. Por quê? Porque se torna agradável. Se torna agradável. Quer dizer, não é um perfume completamente apodrecido. Então, por isso que as pessoas ainda usam, né? E é um perigo muito grande. Né? O apóstolo Paulo disse que nós não somos como mercadores da palavra. A gente não procura ganho. A gente procura passar a essência sozinha e sem lucro para quem passa, sem ganho. É porque ele diz aqui, né? Ele fala aqui no texto que a gente leu, fala de triunfo, mas o triunfo aqui não está relacionado a dinheiro. E nós vemos esse perfume sendo comercializado hoje, no mundo inteiro, dentro das igrejas. Isso não agrada ao Senhor, porque não foi assim, não foi dessa maneira que ele veio. Tanto que Jesus, quando ele chegou no templo, né, uma analogia, por exemplo, ele chegou no templo e viu aqueles mercadores tudo lá dentro, foi a única vez que a gente vê na Bíblia ali, né, Jesus tirou de tal forma que ele saiu quebrando tudo e trazendo para os nossos dias. Infelizmente, nós temos visto muitos que você corre o risco, se você não tiver indo para a cruz todos os dias e buscando ao Senhor, de tornar esse conhecimento numa profissão. E quando você se torna um profissional do dom, meu amigo, você vai arrastar muita gente para a perdição. Pode acreditar. É porque, na verdade, olha, o que Cristo disse, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Pronto, isso é o que Deus quer. Isso eu creio que é o perfume, né? O bom perfume. As demais coisas, deixa eu fazer parte delas. Então elas vão vir sozinhas para você. Não se preocupe, que você precisar, eu vou te dar. Mas busca primeiro o que é essência, o que é puro, o que eu tenho. E essas coisas que vai se relacionar com o mundo, deixe que eu participe contigo. Então, ele não vai me prejudicar com isso, mas ele vai me dar as coisas certas, o montante certo, a quantidade certa. Não é verdade? Mas hoje, nós temos, muitas igrejas têm vivido, muitos crentes têm invertido esse texto, têm buscado as coisas. Interessante, se fala muito que tem pessoas que amam as coisas e usam pessoas. Enquanto que o certo seria amar as pessoas e usar as coisas. Tem gente que está amando as coisas e usando a Deus, que é o caso da doutrina da prosperidade sem base bíblica. Então, eu estou na igreja porque eu estou me enchendo de propostas que eu posso me dar bem. Então, eu estou usando a Deus para o meu negócio. E hoje já que estamos tocando nesse assunto, é bom um pouquinho de pimenta. Hoje, existem pessoas, vamos pôr, tipo marqueteiros do Evangelho, né? Ele encontra uma pessoa que tem um bom conhecimento bíblico, uma pessoa que tem boas expressões, inteligente, que ele sabe que essa pessoa pode atrair massas. Então, o que acontece? Eu digo, rapaz, eu te contrato. Eu abro o Brasil para você pregar. Só que é o seguinte, eu te pago 20 mil por mês. Então, já existem muitos marqueteiros do Evangelho assim. Então, as pessoas induzidas se deixam levar. Então, andam pelo Brasil inteiro pregando o Evangelho, porque ele faz o marketing, e muitos seguem essas pessoas. Mas são pessoas sem compromisso nenhum com Deus. E eu volto lá na questão do maná. Porque você vai guardar, mas vai chegar uma hora que, a podridão vai cheirar. Exatamente. Alguém vai sentir, vai aparecer, né? No caso de sucesso ministerial, com relação à igreja cheia de pessoas, o conselho contrate pessoas para atrair pessoas. Mas sempre que a gente quer contratar alguém, é sempre um mercador. Gente que vem por preço estabelecido, pré-estabelecido. Eu dou meu testemunho se me pagar 12 mil. Meu Deus. Eu dou meu testemunho se me pagar 8 mil. Eu vou louvar na sua igreja se você me der um camarote, se você me der o melhor hotel da cidade, eu quero frutas de A a Z
E depois eu louvo a Deus. Eu louvo a Deus por 8 mil. E aí eu fico tentado a chamar. Aí eu fico pensando muitas vezes, qual o conhecimento que adquiriu? De onde veio esse conhecimento? Quem Porque é o o pastor evangelho dele? ele é morte para ter vida. Quem é o pastor né? dele? Exatamente, é difícil sabe, isso. Tem pessoas que gostam muito de pregar o evangelho na Europa. Não é? Eu conheço muitos países do mundo, já andei em muitos países pregando o evangelho. Então a gente encontra essas pessoas que estão ali para ir pregar numa igreja e receber 200 euros, 400 euros, 600 euros, etc. Eu vou contar uma experiência que aconteceu comigo e que isso é muito comum na minha vida. O ano passado, no mês de maio, um amigo meu, que é missionário em Roma, perdeu o filho dele. O filho, ele tem 4 filhos e esse era o mais velho. Tinha 23 anos, sabia 5 idiomas. Uma carreira bela. E ele vinha para casa, escorregou numa escada, caiu para trás, entrou em coma, bateu com a quina da escada do degrau na cabeça. No cerebelo, entrou em coma, não voltou mais. E quando eu soube da morte dele, do filho dele, eu sabia que a igreja ia ficar em uma situação muito difícil, porque ele não tem um tipo de discípulo que possa estar ali na frente dele. Então, o que foi que Deus colocou no meu coração? Que eu fosse visitar o meu companheiro e ajudá-lo nesse momento mais difícil da sua vida. Eu paguei a minha passagem, coisa que faço quase sempre. Exatamente. E fui. E mesmo que ele quis me dar uma oferta, ele ficou chateado que eu não aceitei. Eu não aceitei porque eu não fui para isso. E eu não vou para isso. Então é bem diferente quando você tem o perfeito aroma e quando a pessoa não tem. É verdade. Sabe? Porque esse perfeito aroma, o aroma de Cristo, a gente já está indo para o final do nosso programa, ele vai delimitar as suas atitudes. Porque você não vai procurar, você vai enxergar as pessoas pelos olhos de Cristo, você vai se mover em relação às pessoas. Foi por isso que Jesus morreu. Jesus não morreu para você construir a melhor igreja do mundo, Jesus não morreu para você ter o melhor carro do mundo, não é que você não possa ter. Mas não foi para isso que Jesus morreu. Jesus morreu para dar vida e vida com abundância, né? Meus queridos, eu quero, na semana que vem a gente vai continuar esse assunto. Como eu tinha certeza, pastor, que a gente não ia conseguir terminar em um mês. Não estamos nem na metade da nossa pauta, gente, está só no começo. Foi que nem aquele tema do Forasteiros e Peregrinos na Terra, né, pastor? Assisti que Deus trouxe com o pastor de Paulo, como ficou gostoso. Bênção, né? É bom demais aquilo que Deus vai fazendo. Pastor Evaldo, quer deixar um recadinho pro pessoal aí no finalzinho do nosso programa? Eu queria que você desse meu endereço. Glória a Deus. Então, você que quer estar ali com o pastor Evaldo, o pastor Francisco ainda está aqui com a gente, né? Aqui na cidade de Itajaí. Ali na Rua Tijucas, número 625, você encontra a Igreja do Evangelho Pleno, com cultos nas quartas-feiras à noite, sexta-noite, culto de jovens e também no domingo às 19h30. Né? Tem culto aqui na cidade de Itajaí. Na cidade de Blumenau, Rua São Paulo, 550, no centro de Blumenau. Lá você tem cultos na quinta-feira à noite, no sábado, culto de jovens e no domingo também, às 19h30 ou 19 lá, pastor? Às 19 horas. 19 horas, no domingo, o grande culto da família. Então fica o convite do pastor Evaldo, de todos os irmãos da família IEP, para que você esteja lá junto com eles. Querido pastor Francisco, foi bom demais, mais uma vez, a gente poder conversar sobre o Senhor, amém? É sempre um prazer para mim. Glória a Deus. Meu querido pastor Evaldo, obrigado, benção irmão. demais. Deus te abençoe. Amém? Maravilhosamente. Glória a Deus. Meus queridos, nós terminamos o nosso Palavra Rema de hoje aqui no Devocional Intimidade e semana que vem a gente continua este tema. Mas amanhã, 8 horas, eu estou aqui com você para o nosso Expressões de Adoração. Espero você, hein? Um grande abraço. Tchau.